dia. Aos 25 dias do mês de janeiro de 2018, às 9 horas e 25 minutos, sob a proteção de Deus, eu, Francisco Barreto de Monte Neto, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor, declaro aberta a audiência pública referente à ratificação e aprovação da Lei número 2156, de 7 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para o período de 2018 a 2021, PPA. Para todos os efeitos legais, o convite foi publicado na edição número 83 do Semanário Oficial Eletrônico no dia 9 de janeiro de 2018, bem como disponibilizado no site da Câmara no dia 3 de janeiro de 2018. Esta comissão é formada por 3 vereadores: eu, Francisco Barreto de Monte Neto, vereador Ernesto Ferreira de Albuquerque e o vereador Flávio Zandoná, que se encontra presente, o vereador Flávio Zandoná e a vereadora Adalgisa. Composição do quadro do Executivo, está presente o secretário Itamar, o contador Jaime Pepe, o auxiliar contábil Elias, a contadora Daiane e a contadora Elisângela. Também encontra-se presente aqui no plenário o servidor dessa casa, o Everton, a Regina no auxílio dos trabalhos e a contadora do Legislativo, a Marilene. Sendo assim, eu passo a palavra para o secretário Itamar. Bom dia, senhor presidente Barreto. Bom dia, senhores vereadores, Adalgisa, Flávio Zandoná. Bom dia, Jaime, a Daiane, a Elisângela, também contadora, que está integrando o nosso quadro de funcionários agora. Elias, Marilene, contadora da Câmara também. Bom dia a todos, demais presentes. Bom, cumprindo o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e dando transparência às fases de elaboração do PPA, LDO e LOA, a Prefeitura faz hoje audiência pública da aprovação e ratificação das peças de planejamento. Nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Jaime, que fará as explanações necessárias e explicações necessárias ao cumprimento dessa determinação. Bom dia, senhor presidente desta audiência pública, vereador Barreto, presidente também e membro da Comissão Legislativa de Orçamentos desta casa. Bom dia, secretário da Fazenda, secretário municipal da Fazenda, Itamar de Araújo. Bom dia, vereadora Dalzi Joardi, o vereador Flávio Zandoná e meus companheiros de sala, Elias Martins, Daiane Paz e Elisângela Rocha. Também quero agradecer a presença da minha colega de trabalho, Marilene Fernandes, que hoje está atuando na contabilidade dessa Casa Legislativa, e a presença também do nosso servidor desta casa, o Everton, que está aqui no comando da informática dessa casa. Senhor presidente, nós estamos nesta sessão para atender à Lei de Responsabilidade Fiscal no que se faz a transparência da governabilidade do nosso município, para a apresentação dos dados e também da verificação da aprovação e ratificação do PPA, com o Plano Plurianual, PPAG, Plano Plurianual
governamental, referente ao período de 2018 a 2021, conforme já foi aprovado pela Lei 2.156, de 7 de novembro de 2017. Senhor presidente, a palavra ratificar, aprovação e ratificação, a palavra ratificação, conforme o dicionário brasileiro, significa aprovar, autenticar, confirmar, legalizar, legitimar, sancionar, validar, autorizar e homologar. É isso que hoje nós estamos nessa casa procurando transmitir os dados para que esse, na realidade, ele seja homologado através dessa sessão de audiência pública. O convite efetuado por esta casa, ele foi efetuado no semanário do dia 9 de janeiro de 2018, numa terça-feira, na edição 83, referente ao ano 2 da edição do nosso semanário municipal. Portanto, dentro do prazo pedido pela legislação constitucional. Convite à audiência pública, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura da Estância Turística de Avaré convida os senhores vereadores, Associação de Bairros de Imprensa, representantes de classe e munícipes em geral a participarem da audiência pública referente à ratificação e aprovação da Lei 2.156, de 7 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para o período de 2018-2021. Data, dia 25 de janeiro de 2018, horário de início 9 horas, local plenário da Câmara Municipal de Avaré, sítio Avenida Gilberto Filgueiro, 1600, Alto da Colina 1. Esse foi o convite efetuado para a população. Também vale aqui expor que nós estamos atendendo o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo único, onde o dispositivo manda que a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. Então, nós estamos aqui também atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à sua transparência. Quanto ao PPA aprovado na sessão do dia 7 de novembro de 2017, nós temos a Lei 2.156, de 7 de novembro, de autoria do prefeito municipal, referente ao projeto 87/2009, dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, no município da Estância Turística de Avaré para o período 2018-2021 e dá outras providências. Esta lei, parágrafo 1º, essa lei institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para o quadriênio de 2018-2021, em cumprimento ao dispositivo do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores de custos e metas da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, de forma que o anexo 1 a 5, que fazem parte integrante dessa lei, parágrafo 1º, né? O dispositivo dessa lei compreende todos os órgãos da administração direta e indireta dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo 2º. Os anexos 3 a 5, que compõem o Plano Plurianual, são estruturados em programas, justificativas, objetivos, ações, produtos, unidades de medida, metas e valores. Para fim dessa lei, considera-se programa um instrumento de organização de ação governamental visando a concretização dos objetivos apreendidos. 2. Justificativa, a identificação da realidade existente de forma a permitir a caracterização e a mensuração dos problemas necessários. 3. Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização de ações governamentais. 4. Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vista à execução do programa. 5. Produto, os bens e serviços produzidos em ação governamental na execução do programa. 6. Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar. Parágrafo 4º, os objetivos 1º e 2º que compõem esta lei, sem caráter normativo, contém
as informações complementares relativas à receita. Artigo 2º. Os programas a que se refere o artigo 1º, definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, constituem o elo básico de integração entre objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e as metas de leis e as metas na lei de diretrizes orçamentárias e a programação estabelecida no orçamento anual, correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do plano, ou seja, os 4 anos. Artigo 3º. A exclusão ou alteração de programas constante nesta lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através de projetos de lei específica. Artigo 4º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do orçamento municipal seguirão as diretrizes da Lei Orçamento Anual, a LOA. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações de suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do município. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas. Artigo 7º. As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, extraídas dos anexos desta lei. Artigo 8º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize sua inclusão. Artigo 9º. O Poder Executivo realizará atualização nos programas e metas constantes desta lei ou de suas alterações, quanto à elaboração e suas propostas e diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridades e metas para o exercício subsequente. Artigo 10º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Estância Turística da Varese, 7 de novembro de 2017. Juscelino Benedito Costa Silvestre, prefeito. Então, nesta exposição que nós ora fazemos da apresentação, da aprovação e ratificação do PPA, vale informar que a proposta enviada a esta casa, ela seguiu os ritos constitucionais. Nós procuramos atender as solicitações e os anseios da população através de audiência pública realizada nos bairros. Fizemos reuniões com todos os secretários municipais, procurando buscar com o secretariado as intenções de cada pasta da execução de serviços de cada pasta. Procuramos com esse programa, com esse PPA, que é um plano de médio prazo, buscar os anseios, trazer as necessidades e nele lançar as nossas metas e os objetivos. As metas, procuramos alcançar, estão inseridas nos anexos que acompanham essa lei, que está aqui nesta casa. E vale também colocar, senhor presidente, que o orçamento público, ele é dinâmico. A vida pública, a vida da cidade, ela é dinâmica, então ela pode se alterar a qualquer momento. E também as leis que fazem parte do ciclo orçamentário, que é o PPA, a LDO e a LOA, elas são dinâmicas, então elas não são engessadas. Então, a qualquer momento, pela solicitação desta casa, ou por interesse também do nosso mandatário do Executivo, prefeito municipal, pode ser encaminhada essa casa para fazer as devidas alterações, para dar uma continuidade de governabilidade e para o atendimento dos anseios dos anseios da população. Assim, posto, nós deixamos
e nos colocamos à disposição, se houver necessidade de resposta sobre esta audiência, nos colocamos à disposição e damos por encerrado essa sessão da audiência pública referente à aprovação e ratificação da lei plano do PPA do período 2018-2021. Aprovado por esta Casa através da lei número 2156, de 7 de novembro de 2017. Muito obrigado, senhor. Antes da gente encerrar, eu gostaria de abrir a palavra para a vereadora Adalgisa e para o vereador Flávio Zandoná. Também já contamos com a presença do vereador Ernesto Ferreira de Albuquerque e com a munícipe Antônia de Ângeli. Alguma pergunta ao secretário, ao contador, Jaime Pepe, ou algum da equipe? Eu gostaria, até antes da gente encerrar, nesse ano de 2017, nós percebemos em algumas entrevistas do Executivo e até de alguns secretários, um ou dois secretários, teve comentários que o prefeito não poderia realizar algumas questões de melhorias públicas em alguns setores, porque trabalhava com o orçamento engessado da gestão passada. Dentro dessa aprovação dessas que foi decidida nessas audiências públicas, é satisfatório esses valores que foi aprovado? O prefeito tem condições de trabalhar dentro desse orçamento que ele está prevendo, contador? Senhor presidente, vereador Barreto, o ciclo orçamentário, nós estamos falando sobre o plano plurianual, que é o PPA. No PPA, na realidade, o PPA é um plano de governabilidade por 4 anos. E quem elabora esse plano de governabilidade é o prefeito, ou seja, aquele candidato que foi eleito para governar nos 4 anos. No caso, por exemplo, nós estamos, nesta casa aqui, nós temos um plano plurianual referente ao período de 2018-2021. Então, 2018 corresponde ao exercício que hora nós estamos, ao atual. E nós vamos até o exercício, esse plano ele foi aprovado com validade para até 2021. A lei orçamentária, o legislador, ele foi muito inteligente, até porque, na sua definição, quando ele traz o plano plurianual, ele tem uma vigência no último ano de governo, o último ano do mandato, ainda o ano subsequente, ainda está sobre validade do plano ora aprovado. Então, nós temos, quando o prefeito eleito, ele entra e toma conhecimento da máquina administrativa, nisso daí, ele vai elaborar o plano de governabilidade dele, ele tem um ano da governabilidade dele, ele já como prefeito municipal. No caso, por exemplo, do Juscelino Benedito Costa Silvestre, ele teve o mandato iniciado em 2017, mas o plano de governabilidade dele começa início em 2018. Então, ainda o exercício de 2017, ele estava atendendo ainda o plano de governabilidade do governo passado, como também, no próximo governo, alguém vai atender a governabilidade referente a esse período dessa lei do plano plurianual de 2018-2021. Acontece que quando um novo gestor ele é posto no comando pela população, pelo voto, ele tem novas visões, ele tem novos planos, ele tem novas situações que ele quer realizar, que ele quer atender a população. Então, é comum
que ache que o plano do governo passado, que findou do governo passado, ele esteja condizente com aquela nova realidade que ele almeja à sociedade. Então, nesse caso, é quando vem essas situações de dizer que o plano está engessado. Mas, como eu já disse anteriormente, nada é engessado dentro da administração. Existe a possibilidade da dinâmica, quer dizer, você pode mandar para essa casa alterações de valores, novas situações, novos planos de governo, novas ações de governo, para que seja aprovado nessa casa, incluído no PPA anteriormente. Mas, até porque, por que eu vou incluir num PPA anterior uma ação que eu posso realizar do meu governo? Falar que essa ação é do governo que eu estou executando. Então, é aí que gera esse problema. Mas eu não vejo assim, como técnico, uma visão. Como técnico, não vejo nenhuma dificuldade, não vejo problemas pela dinâmica orçamentária de encaminhar a Câmara e fazer alterações. Só para complementar, um exemplo, se o prefeito atual não for reeleito em 2021, o que pode acontecer? O que entra vai ter esse mesmo discurso. A gente percebe que com esse projeto aqui, ele não estava impedido de fazer algumas alterações, desde que mandasse para essa casa. Então, esse discurso que não fez isso porque está engessado, cai de água abaixo em relação a essas questões, né? Sim, até porque o período é 4 anos, ele tem que ser concluído. Aquilo que são as metas de governo, elas têm que ser concluídas. Por exemplo, as metas têm que ser concluídas. Por exemplo, construção do UPA, a construção da unidade do pronto atendimento é uma meta do governo passado, quer dizer, que está sendo repassado, que está sendo contida nesse PPA. Então, são situações, como pode dizer, essas situações elas podem ser ajustadas, encaminhando e ajustando o próprio PPA. É lógico que o plano de governo de um governo que está adentrando, ele deve ser até pela própria situação ser diferente ou ser melhor do que o governo passado, porque é só assim que a população acha, né, do interesse daquele governo. Então, tá bom. Eu me dou por satisfeito essa resposta. Barreto. Fica à vontade, o vereador Flávio Zandoná. Eu estou com uma dúvida aqui, Jaime, no artigo 5º, que fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores e programas, a incluir e excluir alterações de ações. Eu gostaria que você explicasse esse artigo 5 e o artigo 9º, por favor. Olha, vereador Flávio Zandoná, o artigo 5º, fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores e programas e a incluir, excluir ou alterar ações de suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requiram mudança no orçamento do município. Sempre que as alterações elas não requiram mudança drástica no município, mudança no orçamento do município, nos valores, por exemplo, foi encaminhado para esta casa o orçamento no valor de uma hipótese de 100 milhões de reais. Então, se essas modificações de metas não alterarem esse valor do orçamentário, ele pode ser efetuado. Ele não pode se houver alteração na base do orçamentário. Porque o que são as metas? Por exemplo, no PPA está lá como meta a construção, uma construção de cinco escolas municipais, referente ao ensino fundamental. 2 com recurso próprio e 3 com recursos federais. Então, o que são? Essas aí são as metas propostas pelo governo. Mas, no decorrer do exercício, no decorrer desse período, houve-se a necessidade de se fazer 6 escolas. Então, dentro desses mesmos valores, então nós vamos alterar o quê? Nós vamos alterar a meta de 5 para 6. Mas ela não houve alteração nos valores
orçamentário. Então, nós só estamos atendendo as metas. Por exemplo, a meta na educação é atender 20 mil alunos, certo? 20 mil alunos. Mas aí verificou-se que foi feito um erro e, na realidade, tem 21 mil alunos. Esse artigo já autoriza que seja alterado a meta de 20 para 21 mil, sem alterar valores do orçamento, sem falar assim, olha, o orçamento é 100 mil, agora eu vou gastar 110. Não, o valor orçamentário ele continua sendo 100 mil. Os ajustes de metas que tem que ser alterados. Ele é claríssimo. As respectivas metas, sempre que tais modificações não requerem mudança no orçamento. Por exemplo, verifica-se que a Receita Municipal, ela foi prevista 100 milhões de reais de arrecadação. E nota-se que a despesa ela vai ultrapassar os 100 milhões de reais. O que nós temos que fazer? Nós temos que alterar as nossas metas para que a gente possa atingir somente aquela receita que foi aprovada pela Câmara. Então, nós temos que diminuir as nossas metas. Como também vai existir caso e nós aumentarmos a meta. Então, essa dinâmica e essa mobilidade que o Legislativo, acho que até para que o Legislativo, para que o Executivo ele consiga manter e atender a lei de responsabilidade fiscal. Simplesmente é o atendimento da lei de responsabilidade fiscal. Quanto ao artigo 9º, o Poder Executivo realizará a atualização dos programas e metas constantes dessa lei, de suas alterações, quando na elaboração de suas propostas e diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridades e metas para o exercício seguinte. Então, o que está acontecendo? O que também acontecendo aqui é a autorização que o Legislativo está dando para a atualização dos programas e metas constantes, as metas que a gente acabou de dizer, e também o estabelecimento de prioridades e metas nos exercícios subsequentes. Quando a elaboração dos propósitos e diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridades e metas. Quando do início, nesse projeto de lei, tem um anexo que fala das prioridades do governo. Quando nós vamos elaborar a nossa lei de diretrizes orçamentárias, né, que isso aqui é a primeira, do ciclo, essa aqui é a primeira lei, que é o plano plurianual. Depois nós temos o segundo, que é a lei de diretrizes orçamentárias, e depois nós temos a lei orçamentária. Quando da elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, o governo também, aqui está dando o quê? O governo também tem a prioridade de execução do seu plano de governo. Por exemplo, lá, eu tenho construção, uma hipótese, eu tenho o governo municipal, ele, através do seu corpo técnico, da prefeitura, do seu secretariado, o prefeito ele vai saber para o ano, que nós já estamos estudando no Departamento de Contabilidade, já está começando a elaborar o processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, porque nós temos que apresentar nessa casa, até o dia 30 de abril desse ano, o que nós vamos executar em 2019. Olha para você ver como uma coisa ela é complexa. Então, já está sendo definido quais serão as prioridades para 2019. É isso que essa lei vem dizer, é você procurar, dentro daquilo previsto no PPA, as prioridades para 2019. O que vai ser primeiro? Vai ser a construção o término do UPA? Então, vai ser o término do UPA. Vai ser a construção de uma escola na Vila Tal? É uma escola na Vila Tal. Então, essas são as prioridades. O que não pode ser incluído e que a lei proíbe é que o prefeito faça a inclusão, ou solicite a inclusão de alguma obra ou de alguma ação, de uma nova ação de governo, sem que essa nova ação de governo ou essa obra não esteja previsto no PPA que ora foi aprovado. Para assim tem que existir a inclusão. Tranquilo, obrigado. Mais algum questionamento? Vereador Ernesto? Tá bom, então. Vereadora Dalgisa? Não. Assistência? Espera aí. Como a gente, para sair na... Não, mas para ficar gravado, se identifique, por favor, e para que fique gravado. Alô? Bom dia a todos.
Eu gostaria de fazer uma pergunta em cima da fala do Zandoná, que eu não acompanhei, mas agora até veio essa dúvida. Quando fala que esse artigo 5º, ele autoriza fazer correções desde que não altere o orçamento, eu não sei se está em outro artigo previsto. Se permite o remanejamento de verba, esse artigo permite o remanejamento de verba de uma secretaria para outra. Olha, nós estamos tratando... Toninha, nós estamos tratando da lei do plano plurianual. A sua questão, ela está prevista na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que trata na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E na LOA, ela trata especificamente dessa questão. Dentro do seu questionamento, eu posso até adiantar a que vai ser a próxima audiência, a próxima sessão a ser falada. Nós vamos falar sobre a audiência pública da aprovação da lei orçamentária anual, que também tem lá no artigo 4º ou 5º, em que ele determina, foi aprovado, e também não é segredo nenhum, que para a governabilidade, seja ela do governo federal, estadual e também do governo municipal, para que haja uma governabilidade, que não haja as coisas sejam efetuadas dentro da sua governabilidade e normalidade das situações, um artigo em que autoriza o executivo a suplementar, remanejar, fazer transposições, isso dentro no limite, se não me falha a memória, de 20% do orçamento hora aprovado, ou seja, do orçamento referente ao artigo tal. Então, está dentro do orçamento. Esse artigo, nós fazemos acompanhar que isso praticamente é o mesmo artigo que está no governo federal, é o mesmo artigo que está na lei, no governo do estadual e também nas leis do município. Realmente existe essa mobilidade, porque, caso contrário, a cada suplementação, por exemplo, o município tem lá um recurso orçamentário que nós chamamos de dotação orçamentária, porque a gente precisa saber muito bem o que é dotação orçamentária e o que é recurso financeiro. Algumas vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. O recurso orçamentário é um valor estipulado e autorizado pelo Legislativo. Certo? Então, o valor, dotação orçamentária, R$20.000. Isso quer dizer o seguinte, que o Legislativo autorizou que para aquela modalidade, para aquela categoria econômica, seja efetuado um pagamento, seja efetuado gastos até R$20.000. Certo? Agora, se existe recurso financeiro ou não, também o Legislativo ele não entrou nessa situação. Por quê? Porque matéria financeira é de cunho específico do Poder Executivo. Então, ele que tem a sua responsabilidade. Se ele ultrapassar os R$20.000, ele vai responder para o Legislativo, porque o Legislativo só autorizou R$20.000. Então, para que não haja esse encaminhamento de uma lei, uma solicitação de suplementação quase que diária para o Legislativo, então é normal que o Legislativo autorize essa alteração. O que o Poder Executivo faz? Por exemplo, existe a necessidade de retificar, uma hipótese, retificar o motor. A retificação do motor no veículo o valor orçado é R$10.000. Uma hipótese. E ele tem de recurso orçamentário 9.990. Então, faltou R$10, certo? Para que haja a continuidade do processo, o processo de compra, o processo de compra desse serviço de retificação desse motor. Como eu não posso ultrapassar como eu não tenho recurso orçamentário suficiente para dar andamento nesse processo de compra do serviço, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma suplementação de quanto? De R$10. Se a Câmara não aprova esse remanejamento, o que acontece? Eu tenho que mandar um processo para a Câmara, para que a Câmara aprove esse remanejamento de R$10, para que eu tenha 9.990 com o processo
também, eu tenho 3 formas de fazer suplementação. Eu tenho por suplementação por anulação, suplementação por excesso de arrecadação e suplementação por superávit financeiro. Vamos supor que eu não tenho excesso de arrecadação, eu não tenho superávit financeiro, mas eu tenho o quê? Eu tenho uma dotação orçamentária que eu não estou executando. Eu estou falando assim, gabinete do prefeito, mas eu tenho uma dotação orçamentária lá na Secretaria de Serviços que eu não vou utilizar. Eu tenho certeza que aquilo eu não vou utilizar. Então, eu faço o quê? Eu pego esse recurso que eu não vou utilizar e passo para essa dotação orçamentária para onde vai ser utilizado. Sem encaminhamento da Câmara, para a Câmara, porque ela já me aprovou em orçamento. Caso contrário, existe assim um truncamento nas ações de governo. Então, fica assim praticamente inviável a governabilidade. Entendi. Obrigada, sou Antônia Ângeles, cidadã, estudante de Direito. Obrigado. Obrigado, Toninha, pela participação. Mais algum questionamento? Então, sendo assim, às 10h05, dou por encerrado a audiência pública referente à ratificação e aprovação da Lei número 2156, de 7 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para o período de 2018 a 2021, PPA. Agradecemos a presença de todos e um bom dia.